Olá, tudo bem? Eu hoje não podia deixar de comentar o que sucedeu ontem no debate na TV Cultura entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e a forma como aquilo acabou correndo tão mal, mas que pelos debates anteriores era algo que eu já esperava que pudesse acontecer em qualquer momento. Aliás, no debate anterior já esteve muito perto de acontecer algo semelhante ao que ocorreu dessa vez. Eu não pretendo, de forma alguma, justificar a atuação do Datena agredindo o Pablo Marçal com a cadeira. No entanto, eu compreendo até certo ponto que é difícil, é necessário ter uma capacidade de encaixe fora do normal para conseguir aguentar tanta provocação, tanta baixaria, sem que em algum momento a pessoa possa explodir. É preciso ter um autocontrole muito grande e o Datena já demonstrou há muito tempo que não consegue ter esse autocontrole, por isso eu acho que ele nem sequer deveria ter concorrido à Prefeitura de São Paulo, porque os debates tendem a ter algum nível de provocação. Claro que com esse nível de baixaria eu, nem ele contava, acho que ninguém contava que chegasse a tal ponto, mas eu quero ir um pouco mais longe. Pela lei, não há nenhuma obrigatoriedade que esse Pablo Marçal seja chamado a participar em debates. No entanto, eu acho que, por princípio, um candidato, sobretudo um candidato que se apresenta com capacidade de ser eleito, as, as empresas devem sim convidar para participar nos debates, com uma condição: que essa pessoa se saiba comportar civilizadamente. Porque os debates só podem servir para uma coisa, que é esclarecer a opinião pública. E para esclarecer a opinião pública, sim, é admissível que um deputado ou um candidato ataque o outro nas suas fragilidades, política é assim mesmo, mantendo sempre um certo nível. Por exemplo, é completamente inadmissível uma atitude infantil, uma atitude de aluno mal, daquele aluno do ensino básico mal comportado, como frequentemente tem esse Pablo Marçal. Não é admissível isso. As pessoas que vão concorrer para um cargo da importância de uma prefeitura, ainda para mais de uma prefeitura de uma das cidades, de uma das maiores cidades do mundo. O São Paulo tem um orçamento maior, não sei se, provavelmente da maioria dos países do mundo. Seguramente tem um orçamento maior do que alguns países da Europa. Portanto, alguém que vai assumir uma responsabilidade dessas não pode ter uma atitude infantilizada. Não pode se comportar como esse sujeito se comporta. Então, esse deveria ser um dos filtros que a televisão devia ter, que os canais que promovem os debates deveriam ter. A primeira vez que convidou, ele se comportou mal, ele não soube adaptar as regras, não, não foi para ali para fazer aquilo que se espera de um candidato, que é esclarecer e que fazer com que as pessoas votem de uma forma mais consciente. E isso só é possível com debate de ideias, com debate de propostas, o que claramente não é o objetivo desse sujeito. A primeira vez, eu até admito que a televisão convidasse, teve aquela atitude. Admito mais que, mesmo depois daquela atitude que ele teve, ele fosse convidado uma segunda vez. Só que dessa vez deveria ser claro: ou o senhor se comporta aqui como de forma civilizada,
de uma forma a que o debate siga e atinja o seu objetivo de esclarecer a opinião pública com respeito aos demais candidatos, ou então o senhor, em algum momento, será pedido para se retirar, será forçado a se retirar desse debate e, a partir daqui, não irá ser mais convidado para participar em debates. Claro que que está a promover o debate não pode decidir pelas outras. No entanto, perante um cenário como esse, faz todo o sentido que todos os órgãos de comunicação que pretendem promover debates que se reúnam e tentem chegar a um acordo entre elas de um compromisso mínimo que se deve ter. Então, em algum momento, tem que haver esse compromisso de que o objetivo do debate tem que ser o esclarecimento da opinião pública. E quem vai para o debate para se comportar como um menino mal comportado do ensino básico não está em condições, não faz qualquer sentido participar num debate. E se isso tivesse sido feito, o incidente que aconteceu não teria acontecido. Porque sem a atitude do Marçal, não teria ocorrido a atitude da Atena. E com isso, os debates tenderiam a se prestar a ser esclarecedores. Eu já gravei uns vídeos já há alguns tempos atrás de como que eu defendo que deveria ser a lei eleitoral. Eu defendo que não deve haver participação de empresas, doações, de espécie algumas. De espécie alguma. Nem doação do poder público, nem doação do setor privado, nem doação de particulares. Aí você diz, mas como é que é possível fazer campanha sem dinheiro? É possível da seguinte maneira, que seja o próprio TRE, por exemplo, ou o TRE no caso dos Estados e TSE no caso das eleições federais, a organizar todo o processo eleitoral. Como? Organizando debates, organizando sessões de esclarecimento junto diretamente no público, por exemplo, promovendo debates em teatros, em locais públicos em que as pessoas possam se reunir para assistir, eventualmente até em campos de futebol. No caso de um debate que possa ter uma concorrência muito grande de pessoas querendo assistir, e com transmissão televisiva por canais abertos, de forma a atingir o maior número de pessoas possível. E se todo esse trabalho for feito pelo Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral o Superior Tribunal, desculpa, o Tribunal Superior Eleitoral, não tem porquê os candidatos terem que dispor de dinheiro. Mas eles precisam se deslocar para os locais aonde vão ter participação. Não tinha problema nenhum. Era tão simples quanto o do candidato justificar a sua deslocação, apresentar um pedido de contribuição por parte do tribunal, e o tribunal concedia, dentro de um determinado plafond que fosse atribuído a cada candidato, suportar as custas, por exemplo, dessa deslocação. A partir daí, a alimentação, isso aí já é por conta de cada candidato, porque o candidato, se não for participar nas eleições, ele também vai ter que continuar a comer,
E, portanto, em relação a isso, não faz nenhum sentido ser o Estado a financiar. Financia, tudo bem, no caso, até para não prejudicar candidatos com menor capacidade, financiar, por exemplo, as deslocações. E atenção, eu quero deixar bem claro que isso teria que ser feito em relação a todos os candidatos. Porquê? Porque eu entendo que nem sequer dinheiro próprio deve ser usado nas campanhas. O dinheiro próprio só deve ser usado para fazer face às despesas próprias, como é o exemplo que eu disse em relação à alimentação. Cada um que trate da sua alimentação, por exemplo. Agora, em relação às deslocações, em toda a despesa que tenha uma justificação, e isso pode perfeitamente estar tipificado em lei o que é que pode, o que é que não pode ser financiado, isso aí é completamente pacífico e entendo que é assim que deve ser. O candidato pode fazer face às suas próprias deslocações, eventualmente para além de um determinado plafond que ele tem o direito de gastar. Tudo bem, eu não vejo nenhum mal em relação a isso. Agora, entendo que nem sequer recursos próprios podem, são admissíveis que sejam usados para além disso. Porquê? Porque o objetivo das campanhas é apenas esclarecer as pessoas. E para esclarecer as pessoas, esclarece como? Em debates que funcionem, que tenham regras. Por exemplo, nós vimos recentemente o debate entre o Trump e a Kamala, em que a atuação dos jornalistas que estavam a fazer as perguntas foi impecável. Sempre que um candidato lançou mão de fake news, não foi preciso o outro candidato sequer demonstrar que aquilo era mentira. Os próprios jornalistas trataram de desmentir logo na hora essas fake news, não deixando exatamente que o candidato faça uso desse sistema para se poder promover. E digo mais, em relação à lei eleitoral, ela devia estar claro. Alguns dizem, existe o direito de mentir, as pessoas podem mentir. Não é bem assim. Eu entendo que uma pessoa que ganha uma eleição baseada em mentira, essa eleição foi fraudada à partida. Porque o eleitor foi ludibriado. A partir do momento que eu entendo que é natural que um candidato ganhe uma eleição fazendo uso sistemático de mentira, eu acho que essa candidatura já não é válida à partida. Porque aquilo em que porque a pessoa em que o eleitor votou não foi aquela que foi eleita. Porque a pessoa em que o eleitor votou foi aquela que se comprometeu com determinadas coisas, que fez certos tipos de afirmações em que a pessoa acreditou. A partir do momento que se comprova que todas aquelas afirmações são falsas, já não é, se pode assumir que a pessoa que já foi eleita já não foi a mesma. Já é outra pessoa que está eleita. E, portanto, o cargo deveria ser pura e simplesmente cassado. E uma das formas de evitar que se chegue a esse ponto é precisamente criar um sistema, eventualmente, tipo cartão amarelo e vermelho. Em que o TSE, por exemplo, diga quando um candidato cometer mentiras, dependendo do grau de gravidade das mentiras que cometer e que fique evidenciado que esse tipo de mentiras podem ter influência direta no resultado da eleição e que é flagrante mentira e que a pessoa que o faz consciente de que aquilo que está a dizer é falso, numa primeira fase pode obrigar a pessoa a se retratar publicamente, inclusivamente nesse tipo de debates promovidos pelo próprio TSE ou TRE, como disse, no caso das eleições estaduais, das eleições regionais. Mas, se houver uma persistência na mentira, o candidato deve ser advertido,
uma, duas vezes. A terceira vez, pura e simplesmente, é cassado o seu direito de continuar a concorrer. Porque aquela pessoa não é digna de ocupar o lugar político. Essa pessoa, a partir do momento que faz isso, ela se mostra indigna do posto que está a concorrer. Reparem numa coisa. Muitas pessoas condenam, atacam a política, condenam a política. E muito disso é consequência dessa forma com que se encara o direito de mentir. Dessa forma com que se tornou natural que as pessoas possam fraudar, no fundo, as eleições através da mentira. Através de promessas que sabem que não têm viabilidade, promessas que sabem que não são para ser cumpridas. Então, as pessoas naturalizam e cria-se aquela imagem que a política é mau. Acontece que a política é essencial e é extremamente importante. E a forma de se dar importância à política é haver um filtro em que, primeiro, quem tenha, em algum momento da sua vida, cometendo crimes graves, não pode ficar sem ser eleito por 8 anos. Não pode ser eleito para nenhum cargo político, nem nenhum cargo público. Ponto final. O político deve estar entre as pessoas mais dignas, mais impolutas da sociedade. Deve ser, para qualquer pessoa, para exercer um cargo político, deveria existir um filtro para que garantisse a escolha dos melhores. E qual é a forma de escolher os melhores? Não é escolher os que têm melhor formação. Está aí o Lula, que com muito pouca formação mostra que é muito mais capaz que a grande maioria dos políticos. Não é nisso. Tem que mostrar que respeita regras e que o seu objetivo como político é usar o cargo em benefício da sociedade como um todo. Não em benefício pessoal, não em benefício de um grupo. Portanto, em algum momento, as pessoas vão ter que se consciencializar disso, nem que tenha que ser por um referendo, alguma forma em que, uma vez que os políticos não têm nenhum interesse em rever o sistema eleitoral de forma a tornar o sistema a melhorar a qualidade dos quadros políticos, uma vez que eles não têm interesse em fazer isso, a única forma, eventualmente, irá passar por fazer um referendo em que se elabore um conjunto de princípios em que, uma vez que o eleitor concorde que esse deve ser o padrão que devem seguir as eleições, esse passa a ser o padrão e, tendo uma instituição como o TSE, com a presença de juízes, também eles, comprovadamente, pessoas com conhecimento técnico e que se demonstre ao longo do seu trabalho que agem tecnicamente, que agem respeitando os princípios legais. A partir do momento, e não há nenhum motivo para acreditar, muito pelo contrário, tanto em relação ao TSF como ao TSE, que, se não a totalidade, a grande maioria dos juízes que lá estão não atuem assim. Portanto, são pessoas capazes. São pessoas capazes e se, como eu disse, os políticos não têm o interesse, até por razões óbvias, de criar esse filtro de forma a garantir apenas a escolha dos melhores, então tem que ser por aí. Tem que ser por um referendo. Nem que seja um referendo, aliás, tem que seja não, se calhar, provavelmente é a única forma. Um referendo de iniciativa popular, que seja o próprio cidadãos a se organizar. E eu até aqui aproveito este vídeo para fazer esse desafio. Para que se crie um movimento para criar um referendo, aproveitar esse exemplo negativo
que tivemos nessas eleições de São Paulo e os anteriores, para se definir um conjunto de regras que cria o tal filtro para a seleção dos melhores. Nós queremos ter a única forma de nós garantirmos que temos um Parlamento composto pela nata e a nata aqui não na nata no sentido da elite. Não, a nata no sentido moral, moral, infelizmente, quando se fala aqui no conceito de moral, a pessoa tenta levar a coisa pela região. Não, mas no sentido ético, pronto. Pessoas que tenham princípios éticos, boa educação, que demonstrem ter, de facto, compromisso com o país, compromisso com as pessoas. Não importa se ela é de direita, se é de esquerda, se é de centro, evidentemente que não. O filtro não pode ser de tal forma que apenas um grupo com um determinado pensamento seja eleito. Não. Nós queremos diversidade de pensamento. Claro que diversidade de pensamento dentro do pensamento democrático. Não podemos admitir também um sistema que admite a presença no Parlamento de pessoas que são contrárias à democracia. A democracia não pode estar exposta à presença de pessoas que são contrárias a ela mesma. Portanto, a partir do momento que fique claro, por exemplo, dentro deste filtro, que uma determinada pessoa tem um comportamento, tem uma visão do mundo que não se coaduna com os princípios democráticos, também não pode participar. Eu não consigo ver que uma pessoa que com essas características consiga ter princípios éticos. Certamente não tem. Portanto, automaticamente, essas pessoas estariam filtradas. Então, o que é que teríamos no Parlamento? Teríamos ideias de liberais, ideias progressistas, pessoas que se revêem numa mais à direita da sociedade, mais à esquerda, mais ao centro, mas que dentro desses princípios, pessoas que estejam efetivamente focadas em defender aquilo que elas consideram que é melhor, não para elas, mas para a sociedade como um todo. E isto só será possível se as pessoas perceberem que a única forma de se ter os melhores políticos no Parlamento, os melhores políticos nas prefeituras, os melhores políticos nos governos estaduais, é através de um sistema que filtre esses políticos. Logo à partida, pessoas que cometeram qualquer tipo de crime, sobretudo crimes graves, crimes de violência, essas pessoas não podem, de forma alguma, ter participação. Pessoas que declarem publicamente, que esteja evidenciado aproximação com crime, de forma alguma, seja ele milícia, olha, desde logo todos os bolsonaros e grande parte dos bolsonaristas já estariam logo de fora, ou com outro crime organizado, como o PCC, Comando Vermelho, seja o que for. A partir do momento que fique evidenciado qualquer tipo de ligação dessas pessoas com essas organizações, elas devem estar excluídas. Se em algum momento se comprovar que não era bem assim e que afinal não existia esse tipo de ligação, então sim senhor, a pessoa pode ser retomada. Mas é isso. Ao fazer esse filtro à partida, não se estará a tirar o direito de uma pessoa que eventualmente seja inocente no seu julgamento? É verdade. Só que nós não podemos deixar de fazer o que é certo só porque eventualmente algum tipo de... Porque não há forma de se criar sistemas 100% justos. Em algum momento, com certeza, este filtro, por melhor que ele seja feito, em algum momento, algumas pessoas que se calhar teriam todas as condições de participar, poderão ficar de fora. Mas é preferível isso do que admitir
um congresso com pessoas que não têm propostas para apresentar, com pessoas que só estão ali para desestabilizar, para gerar o caos, para fazer esse circo em que se está transformando cada vez mais a vida política, onde parece que de repente quanto mais próximo da insanidade, quanto mais próximo do ensino básico, quanto mais próximo da desordem a pessoa estiver, maior a probabilidade dela ser eleita. Eu gostaria muito que você comentasse sobre isso, desse a sua opinião. Se concorda, dê o seu like. Se discorda, diga porquê. Porque eu também quero saber como é que se pode discordar disso. Eventualmente haverá alguma forma de se discordar disso. Eu quero saber em que é que você discorda. Porquê é que você acha que não deve haver esse filtro, que deve-se deixar as coisas como estão. Eu quero entender como funciona a cabeça das pessoas. Porque para mim, esta ideia parece-me tão lógica, tão evidente. Mas pode-se dizer, mas isso nunca se fez em nenhum país do mundo. Bom, se nunca se fez, faça o Brasil. O Brasil que toma a iniciativa de fazer uma coisa que poderá fazer do Brasil um país exemplo para o resto do mundo. Quem sabe que a partir do momento que o Brasil decida fazer isso, que o resto do mundo não comece a ver que ali pode estar, que ali esteja uma boa ideia. Claro que o que vai acontecer nos outros países, tal como no Brasil, é que os políticos locais, na maioria dos países, acredito eu, não vão ter interesse em sequer lançar esse debate. Mas, se isso for feito no Brasil, se essa mensagem passar hoje, no mundo globalizado em que vivemos, eu acredito que as populações de vários países se comecem a organizar no sentido de exigir nos seus países, nos seus parlamentos, algo como isto. Bom, partilhe este vídeo nas redes sociais. Como disse, deixa o like, deixa o seu dislike e o seu comentário. O seu comentário é extremamente importante. E já agora, se não se subscreveu o canal, subscreva, que dessa forma irá receber vídeos sempre que for publicado e vai ajudar a divulgar esse canal para mais gente. Mais gente. Fiquem bem. Vemos num próximo vídeo.